Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Croácia, um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes que se tornou, nos últimos anos, uma das histórias mais incríveis do futebol mundial. Em 2018, a Croácia chegou à final do Campeonato do Mundo, o melhor resultado de sempre de uma seleção tão pequena em décadas. 4 anos depois, em 2022, repetiu a proeza ao terminar em terceiro lugar. Liderados pelo eterno Luka Modric, os croatas chegam a 2026 com a ambição de mostrar, mais uma vez, que tamanho não é tudo no futebol. Vamos conhecer a história desta seleção fascinante, os seus craques e o caminho até ao Mundial deste ano. A Croácia compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está colocada no Grupo L, ao lado da Inglaterra, do Ghana e do Panamá. Com a sua característica camisola axadrezada em vermelho e branco, são conhecidos como os Vatreni, que significa os ardentes ou os fogosos. É uma seleção com uma identidade muito forte, um espírito de luta que se tornou a sua marca registada nos últimos mundiais. No papel, a Croácia parte como um dos adversários mais fortes do grupo, com mais experiência em fases finais do que o Ghana ou o Panamá, e capaz de discutir o primeiro lugar diretamente com a Inglaterra. O objetivo é claro, passar a fase de grupos e voltar a fazer um percurso longo na competição. A Croácia tornou-se um país independente em 1991, depois da dissolução da antiga Jugoslávia. Mas não demorou muito a mostrar ao mundo do que era capaz. Na sua terceira participação no Mundial, em 1998, em França, a seleção croata surpreendeu tudo e todos ao terminar em terceiro lugar, eliminando a Alemanha pelo caminho. Foi um resultado extraordinário para um país tão jovem na cena internacional e lançou as bases para o que viria a tornar-se uma tradição. A Croácia, apesar do seu tamanho reduzido, produz sistematicamente jogadores de classe mundial e equipas competitivas capazes de surpreender os gigantes do futebol europeu e mundial. 20 anos depois daquele terceiro lugar, a Croácia escreveu a página mais gloriosa da sua história. No Mundial de 2018, na Rússia, os croatas venceram 3 jogos seguidos por prolongamento, contra a Dinamarca, a Rússia anfitriã e a Inglaterra, mostrando uma resistência física e mental fora do comum. Na final, defrontaram a França, que acabaria campeã, e perderam por 4-2. Apesar da derrota, foi um feito histórico, a primeira final de um Mundial da história da Croácia, alcançada com uma equipa pequena em recursos, mas gigante em coração. Luka Modric foi eleito o melhor jogador do torneio, recebendo a Bola de Ouro, um prémio raro para um jogador de uma seleção derrotada na final. Se 2018 foi um milagre, 2022 provou que não foi acaso. No Mundial do Qatar, a Croácia voltou a mostrar a sua resistência lendária, eliminando o Brasil nos quartos de final através de um desempate por penaltis. Nas meias finais, perdeu para a Argentina, que viria a ser campeã, mas no jogo de atribuição do terceiro lugar venceu Marrocos e voltou ao pódio de um Mundial pela segunda vez consecutiva. Luka Modric, já com mais de 36 anos, foi novamente fundamental, sendo distinguido com a bola de bronze do torneio. 2 medalhas em 2 mundiais seguidos, um feito que coloca a Croácia entre as seleções mais respeitadas da última década. É impossível falar da Croácia moderna sem falar de Luka Modric. Médio do Real Madrid durante mais de uma década, Modric venceu praticamente tudo ao nível de clubes, incluindo várias Ligas dos Campeões, e em 2018 tornou-se também o melhor jogador de um Mundial, ao liderar a Croácia até à final. A sua visão de jogo, a qualidade de passe e a liderança em campo são únicas. Mesmo já depois dos 40 anos, Modric continua a ser o capitão e o líder espiritual da seleção, uma figura reverenciada por toda uma geração de croatas. Em 2026, esta poderá ser a sua despedida dos mundiais, e toda a Croácia quer dar-lhe um final à altura da sua carreira extraordinária. Vamos aos números. Os melhores marcadores de sempre da Croácia em mundiais são Davor Šuker, lenda dos anos 90 bota de ouro em 1998, e Ivan Perisic, da geração mais recente, ambos com 6 golos. Para o Mundial de 2026, a Croácia teve um apuramento praticamente perfeito. Venceu 7 dos 8 jogos disputados, empatando apenas 1 e marcou 26 golos, sofrendo apenas 4. Foi um dos melhores registros de toda a fase de qualificação europeia, sob o comando do treinador Zlatko Dalic, que já liderou a equipa nas 2 últimas campanhas históricas.
É um sinal claro de que esta seleção continua afiada e ambiciosa. Além de Modric, a Croácia tem uma nova geração de jogadores prontos para assumir o comando. Joško Gvardiol, central do Manchester City, é um dos melhores defesas jovens do mundo, rápido, forte e seguro na construção. Mateo Kovacic traz qualidade e experiência ao meio-campo, enquanto jovens talentos como Martin Baturina e Luka Sučić prometem dar continuidade ao estilo croata. No ataque, a Croácia conta com a experiência de jogadores como Andras Kramaric e Ivan Perisic. É uma equipa em transição, com a sabedoria de Modric a guiar os mais novos, numa mistura que tem funcionado muito bem nos últimos torneios e que promete continuar a incomodar os favoritos. Há uma característica que define a Croácia nos últimos mundiais: a capacidade de sofrer e resistir até ao limite. Em 2018, a equipa jogou 3 eliminatórias seguidas com prolongamento, um desgaste físico brutal e ainda assim chegou à final com energia para competir. Em 2022, voltou a vencer uma eliminatória nos penaltis frente ao Brasil, um dos grandes favoritos. Esse espírito de nunca desistir, de acreditar até ao apito final, tornou-se a alma desta seleção. Para um país pequeno, sem o orçamento ou a profundidade de plantel das grandes potências, essa força mental é, muitas vezes, a diferença entre ficar pelo caminho ou continuar a escrever história. Para muitos jogadores desta geração croata, 2026 pode representar o último Mundial. Modric, o símbolo maior, está perto dos 41 anos, e mesmo continuando a um nível altíssimo, sabe que o tempo é limitado. Outros jogadores importantes desta geração de ouro, que trouxe 2 medalhas seguidas a um país de poucos milhões de habitantes, também se aproximam do fim das suas carreiras internacionais. Há, por isso, um sentimento especial em torno desta participação, a vontade de fechar este ciclo extraordinário com mais um resultado memorável, e de passar o testemunho à nova geração com a fasquia colocada muito alto. E o que espera a Croácia em 2026? No grupo L, defronta a Inglaterra, considerada a grande favorita, além do Ghana e do Panamá. Os jogos da Croácia estão marcados para os dias 17, 24 e 27 de junho. O confronto direto com a Inglaterra promete ser um dos jogos mais aguardados da fase de grupos, recordando a meia-final de 2018, vencida pelos croatas. Já o Ghana e o Panamá são adversários à partida mais acessíveis, mas que a Croácia não pode subestimar, sobretudo depois de já ter sido surpreendida no passado por seleções com menos tradição. O objetivo é claro: terminar entre os 2 primeiros e seguir para a fase a eliminar. Então, o que esperar da Croácia em 2026? Conseguir uma 3ª medalha consecutiva no Mundial seria algo praticamente sem precedentes para uma seleção deste tamanho, e colocaria definitivamente esta geração entre as maiores da história do futebol. Com Modric a liderar, ainda que provavelmente pela última vez, e uma nova geração talentosa a crescer ao seu lado, a Croácia tem tudo para voltar a surpreender. Achas que os Vatrni conseguem repetir o milagre e voltar ao pódio em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!